Paz e graça, queridos irmãos, boa noite para todos vocês que estão aqui no Facebook e também no YouTube. Graça e paz, todos sejam bem-vindos nessa nossa transmissão de hoje. E antes de nós orarmos, de lermos a palavra do Senhor, eu quero mais uma vez pedir desculpas. Hoje pela manhã, mais uma vez, nós não conseguimos transmitir. Nós estamos com problemas aqui de internet, desculpa, e já conectei a acesso, e amanhã eles virão aqui para olhar,
para ver o que está acontecendo por esse problema no sinal. Mas eu creio que hoje à noite, nós já estamos aqui nesta noite, né? E vai dar tudo certo para a honra e glória do Senhor. Então, mais uma vez, quero te pedir perdão e nós vamos cultuar, vamos louvar a Deus, não é verdade? Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 33 e eu quero ler dos versos de 1 a 9. Então, pega a sua Bíblia aí, eu sei que você está bem acomodado na sua casa, né, o seu cantinho, e o momento é agora para você cultuar o Senhor. Você vai parar tudo que você está fazendo, vai ficar preocupado com panela no fogo, né, ou com barulho não sei aonde. Vamos ficar aqui, né, para cultuar o Senhor. Achou aí? Salmo 33, de 1 a 9, o salmista nos diz assim: exultai, os justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, com estas palavras do salmista, eu creio que você veio nesta noite aqui para louvar e para bendizer o nome do Senhor. E assim nós vamos fazer, mas antes vamos orar. Pai, nós te adoramos mais uma vez por este dia, o dia do Senhor, e mesmo virtualmente nós estamos aqui te cultuando. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória são para o Senhor. Mesmo em nossas casas, nós podemos usar esse meio de comunicação também para te adorar e glorificar o teu nome. É a nossa oração e assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar com 2 louvores ao Senhor. Cante aí na sua casa, aumente sua televisão, para que você, aliás, aumente o volume, né, da sua televisão e cante aí, ou aumente o volume do seu computador, do seu celular, para engrandecer o nome do Senhor. Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonhado, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se não amo a mensagem da cruz, teu morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tempo uma coroa a Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz
tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a tua cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu ali com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em viver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Tu és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Oh, tu és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Oh, não. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia! Todo louvor nesta noite, a honra e a glória foram para o Senhor. Mas daqui a pouco nós vamos louvar mais. Mas nós vamos aprender da palavra do Senhor. Mas antes, nós vamos orar. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos aqui de gratidão. Primeiro, nós vamos agradecer pela vida do Alcemar. Não sei se vai entrar aí ou já entrou, mas o Alcemar e a Patrícia. O Alcemar passou um pouco de mal essa semana, chegou a desmaiar, estava muito gripado e a preocupação é se ele estava com uma suspeita de Covid. Fez o exame, graças a Deus está bem. Nós vamos orar, né, por ele. Nós vamos orar também, deixa eu pegar meu caderno aqui. Opa, aqui, achei. Hoje, gente, é aniversário de casamento do Alexandre e da Edir. Parabéns para vocês. 17 anos, hein, de casados. Isso é bênção. E amanhã o Solaor Sanji, o Asternir, que é lá da congregação Vila Rica, e a Maiara Andrade. Maiara, parabéns. Deus te abençoe também. O Asternir e o Solaor. Então esses são de hoje e de amanhã. Tem terça, tem quarta e sexta, nós vamos falando durante a semana. Tá bom? Então vamos orar pelo Alcemar, né? A Edir e o Alexandre, o Solaor, a Maiara e o Asternir. Vamos orar? Pai, a nossa gratidão nesta noite é que o Senhor separou esse tempo oportuno para te louvar e aprender da tua palavra. Também para agradecer. E nós agradecemos nesta noite pela vida do Alexandre e da Edir. Muito obrigado. São 17 anos de matrimônio, 17 anos de amor, de respeito, de companheirismo. Agradecemos pelas duas joias raras que o Senhor deu a eles, que é as duas heranças que são os filhos,
continue a guardá-los e abençoá-los, que eles tenham ainda sabedoria para continuar a criar os filhos no caminho do Senhor. Louvado seja o teu nome por esse casal tão querido aqui da nossa igreja. Lembramos também da vida do Astenir, que amanhã completará mais um ano de vida. Obrigado pelo teu servo, pela sua família, pelo Solaor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado do teu servo até aqui. Louvado e bendito seja o teu nome por essa vida preciosa. E louvamos pela vida da Maiara Andrade. Obrigado, Pai, por essa vida preciosa também, pelo seu esposo Rodrigo, pelos seus filhos, e que ela e eles que estão fazendo aniversário hoje e amanhã continue a contar os anos na tua bendita presença. Ainda agradecemos pela vida do Alcemar. Obrigado por todo o cuidado do Senhor, dos médicos, remédios que ele tomou, o exame que ele fez. Louvado seja o teu nome, porque ele está bem. E que ele continue juntamente com a Patrícia e com toda a sua família, engrandecendo e agradecendo ao Senhor por tudo. E agora, na leitura da tua palavra, Pai, dê entendimento a todos que estão vendo, ouvindo, aqueles que depois terão a oportunidade também de assistir e ouvir este culto e esta mensagem. Que o teu Espírito Santo abra as mentes e dê esse entendimento da tua palavra. Eu oro e eu peço, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Por gentileza, abra mais uma vez a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Eu vou estar lendo só o versículo 32, para te ajudar, hein? Está no Antigo Testamento, você vai caminhando, chegar lá depois do segundo livro dos Reis, você vai encontrar o primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Achou? Corre aí. Vou esperar um pouquinho. Achou aí? Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, 12, 32. Se você quiser escrever, escreva agora. Faça isso. Escreva aí no chat. Isso. Muito bem. Então vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, que a palavra do Senhor continue a falar, meu irmão, minha irmã, no seu coração. Na linguagem de hoje, fala assim, olha só, na nova tradução da linguagem de hoje. Esses líderes, só a parte A, sabiam que o povo de Israel devia fazer, e a melhor ocasião para fazê-lo. Na revista atualizada, que nós lemos, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então, o tema que nós vamos tratar nesta noite é o seguinte: a igreja do futuro. E aí? Como será a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, aqui no bairro Cidade Jardim, em Manhumirim? Como será essa Igreja do futuro? E aí eu pergunto, e a Igreja do futuro? Nós estamos diante desse isolamento social, passando por uma pandemia muito séria. Não é para trazer medo para você, pavor, mas é séria. Mas como é que a igreja vai caminhar daqui para frente? Ou quando acabar isso, quando aparecer um remédio ou a vacina, que já estão aí tendo vários estudos, como será o nosso comportamento como igreja? Não no templo, né? Mas aí, você na sua casa, você é a igreja. Mas vamos olhar aqui diante desse texto, queridos irmãos, que
O mundo precisa de gente sábia para interpretar ou que saiba interpretar o tempo em que estamos vivendo. Além de ter essa sabedoria para fazer, para entender, para praticar, porque é muito fácil hoje virar um monumento e viver de história. Não é? Esse monumento do fulano, do Beltrano, isso aqui foi da época, essa placa, esse banco, esse púlpito, essa casa. Não é assim? Mas quem olha para o passado adora, sabe o quê? Museu. Ao invés de se tornar um movimento de perspectiva do futuro. E aí vamos olhar aqui o que está acontecendo nesse texto. Davi estava formando o seu segundo escalão e ele descobriu aqui uma turma interessante dentro de Israel. E parece aqui, se fosse na nossa linguagem, uma turma sustância, uma turma bacana, uma turma joia para trabalhar. Sabe quem era essa turma? Ou quais eram essas pessoas? Ou quais são essas pessoas? Fala aí que os filhos de Issacar. E aí eu te pergunto, você já ouviu falar dessa tribo? Quase não há menção das pessoas aqui dessa tribo no Antigo Testamento. O que esses jovens ou homens tinham de especial? O texto afirma que eles eram conhecedores do quê? Do seu tempo. E aí eu vou fazer a segunda pergunta para você nesta noite. Você realmente entende o que está acontecendo ao seu redor? Vou repetir. Você realmente entende o que está acontecendo ao seu redor? Que geração é esta? Mística? Experiencialista? Relativista? Pluralista? Subjetivista? Ou com relacionamentos hoje descartáveis, ao amor líquido, o mundo virtual? Nós precisamos de pessoas que saibam hoje traduzir a igreja no seu contexto histórico. Homens, jovens, mulheres, senhoras, adolescentes que amam a Deus, que possuam uma formação sólida e compromisso sério, mas que ao mesmo tempo consigam fazer uma leitura correta dessa sociedade e ainda, dos desafios atuais, porque precisamos conhecer de fato essa época que vivemos. E aí eu faço a outra pergunta. Então, pastor, por que o senhor está falando isso? Por que precisamos conhecer a época que vivemos? E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesta noite é: conhecendo o tempo, não corremos o risco de nos perder no passado. Então, se eu conheço o tempo, se você conhece, se nós conhecemos, ou conhecendo o tempo, não corremos o risco de nos perder no passado. E vou falar, eu já fiz isso. Eu tenho encontrado muitas pessoas que se perdem na memória de um tempo bom. Eu já falei isso e já pedi perdão a Deus por isso. Vivem agarradas a este passado e não conseguem mais projetar a sua vida em relação às novas oportunidades que estão surgindo, irmãos. Tais pessoas costumam dizer: aquele tempo era bom. Uma outra frase famosa: eu era feliz e não sabia. Não é?
Então não é necessário mudar, o tempo é hoje. Alguns chegam ao absurdo de querer reviver movimentos históricos, e temos acompanhado dentro das igrejas evangélicas pessoas que querem reviver as experiências aqui dos homens, ou uma experiência dos homens do passado, sem entender o seu contexto e os motivos que levaram a Deus a levantar uma geração que foi tão significativa para o seu tempo. Eu custei a entender isso, meus irmãos, custei a entender. Pessoas tradicionais tendem a confundir a essência com acidente, temporal com eterno, histórico com revelado, sem considerar que o velho, quando surgiu, também era novo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que eu preciso conhecer o tempo, mas o teu cuidado para eu não me perder. Dá para você entender isso, a Igreja do Futuro? E agora? Segunda lição: quem conhece o seu tempo interpreta a vida considerando tal realidade. Vou repetir, e se você quiser escrever aí, faça essa gentileza, seja no Facebook ou aí no YouTube. Quem conhece o seu tempo interpreta a vida considerando tal realidade. Sabe fazer a hermenêutica certa e investir o seu tempo apropriadamente. Como ser contemporâneos nessa geração plural, nessa geração superficial, com grande mobilidade individual, subjetivista e experiencialista? Como viver? John Stott, um dos seus comentários, ele afirma que os liberais têm relevância em seu conteúdo, mas os conservadores têm conteúdo sem relevância. Será que a realidade precisa ser esta? Eu vou repetir. Ele afirma que os liberais têm relevância sem conteúdo, mas que os conservadores têm conteúdo sem relevância. Então, será que a realidade precisa ser esta? Irmãos e irmãs, nós precisamos pedir a Deus para que nos dê a graça de sermos um homem, uma mulher deste tempo, servindo aqui a própria geração. A palavra do Senhor nos afirma que um dos reis de Israel conseguiu efetivamente fazer tudo isso. Lá em Atos 13:36 fala: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Esta é a geração que Deus nos colocou para servir. Como vamos responder lá, sem comprometer com o conteúdo do Evangelho? Como alcançar uma geração virtual que parece já nascer com um chip na cabeça? As nossas crianças e adolescentes hoje sabem muito mais que a gente. De vez em quando tem que vir aqui pedir o Pedro para me ajudar, a Sara num negócio, num aplicativo, no celular. Como fazer? Tenta responder aí, meu irmão. Terceira lição: quem conhece o tempo é capaz de projetar o futuro. Pode escrever aí, eu vou repetir. Quem conhece o tempo é capaz de projetar o futuro. Eu creio que a maioria aqui já ouviu falar e conhece que o lema de Steve Jobs, que já morreu, que desenvolveu aí a maioria dos smartphones da Apple, e ele falava que é a seguinte frase: pense diferente.
Esta capacidade de pensar com novas estratégias e ver perspectivas com novas lentes faz toda a diferença, meus irmãos, na vida. E ele mesmo afirmou que nunca faziam pesquisa de mercado, porque as pessoas não sabiam o que queriam, até ver o que eles estavam oferecendo. Então, meus irmãos, desculpa, eu quero ilustrar aqui, e para ilustrar, fazer o seguinte comentário. Se Henry Ford, que foi o dono da Ford, perguntasse às pessoas como elas gostariam que fossem os veículos do futuro, certamente eles diriam que queriam mais conforto e cavalos mais potentes. Eles não conheciam o motor a diesel, então não conseguiam fazer comparações. Então, para Jobs, quando as pessoas viam as novas invenções, elas então diziam: era exatamente isso que nós queríamos ter. Era exatamente isso que nós queríamos ter. Visão é antecipação do futuro, a capacidade de ver e colocar os olhos onde ninguém está vendo. E aí, meus irmãos, no entanto, quais serão as nossas projeções para 2021, 2030, 2040, que podem surgir daqui a 10 ou 20 anos, e você pode estar no mesmo lugar ou construir perspectivas. Basta então fazer uma leitura da história para que a gente perceba claramente isto. Aqueles que conseguiram dar grandes saltos de qualidade foram homens com capacidade de ver aqui onde a oportunidade, aonde as pessoas viam problemas. E eu tenho me preocupado. Hoje à tarde conversei com um pastor, colega nosso, ele é carangolense, e a gente conversando, e ele fez a seguinte pergunta: como é que nós vamos ver a igreja daqui para frente? Não é? Como é que nós vamos fazer com essa turma para voltar para a igreja, para continuar a caminhar? A revolução que foi também, não sei se vocês lembram da história e conhecem, a revolução do relógio antigo, manual, em relação ao relógio digital. Contam que a história que o inventor desse relógio e como ele ofereceu o seu produto aos suíços tradicionais e fabricantes de relógio, mas eles rejeitaram a proposta uma vez que eram detentores de quase todos os relógios fabricados no mundo. Então, se eles eram donos do mercado, por que mudar o jeito do relógio? O inventor então foi procurado pelos japoneses, que revolucionaram a indústria do relógio no mundo. E qual foi o ponto? Os suíços não entenderam as mudanças que estavam ocorrendo, não quiseram ver e perderam o tempo. Ficaram para trás. A história mostra os resultados. Atualmente, 98% da população do mundo usa relógios de quartzo. Deu para perceber? Tantos nos dias de Davi, voltemos os olhos ao texto, ao contexto. Como homem, precisamos de pessoas que saibam retraduzir o contexto histórico em que vivem. A igreja, meus irmãos, precisa de gente assim, que amam a Deus, que possuem uma formação sólida, um compromisso sério, que faça uma leitura correta da vida e dos desafios diante de si. Eu tenho orado e preocupado como será a igreja. Está nas mãos do Senhor, mas Ele tem que me capacitar, ou vai me capacitar, ou já tem me capacitado, vai capacitar a você, meu irmão e minha irmã, a olharmos para essa igreja do futuro.
muitas coisas de fato mudarão. E nós precisamos olhar para frente. E não falar, olha, naquele tempo nós éramos felizes e não sabíamos. Quarta e última lição nesta noite, a igreja do futuro. Quem conhece o seu tempo faz de tudo para viver na dimensão da eternidade. Repito, quem conhece o seu tempo faz de tudo para viver a dimensão da eternidade. E aí talvez você vai perguntar, pastor, mas parece que isso é contraditório? Parece. Um certo autor de um livro, ele diz que todos cristãos deveriam estar sempre conscientes de sua morte. E ao entender a sua transitoriedade, consegue ser relevante e sabe que é mortal e passa. Irmãos, irmãs, Davi serviu a sua própria geração e adormeceu. Os homens são mortais e passam. A vida passa como vento ligeiro, breve pensamento, flor da erva. O que fazemos agora? Ecoa a eternidade. Conta-se a história que certo homem estava de uma forma monótona lendo as genealogias da Bíblia. E quando ele observou que todas as pessoas tinham que encontrar a morte no final, já que a Bíblia diz que as pessoas haviam vivido tantos anos e gerado filhos, e morreram. Diante disso, esse homem refez sua vida nesta dimensão. Ele compreendeu o seu fim. Sua história vai ser fechada num determinado momento e ele precisa construir sua vida em relação a estas verdades. Eu quero concluir nesta noite. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos ensina, e eu creio nisso, que Jesus é a chave da hermenêutica da história. Jesus é a chave da hermenêutica da história. Paulo vai escrever uma das suas cartas aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo 4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus vem nos ensinar claramente, com o objetivo que existe um tempo específico para nascer, servir e morrer. E este é o nosso tempo, esta é a nossa geração. Não fomos chamados para servir a um outro tempo. Jesus se identificou com a cultura, geografia, costumes e realidades aqui de seu tempo. E ele ministrava a palavra conforme permitia a capacidade de seus ouvintes. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, o versículo 33. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você e nós precisamos aprender a imitar o nosso Mestre. A igreja do futuro é agora. Diante de tudo que nós estamos passando, desse isolamento social, dos cultos e programações virtuais, é esse tempo que Deus quer te usar na sua casa, com os seus vizinhos, olha gente, no seu trabalho. Essa é a igreja que Deus está fazendo, e esse é o nosso tempo. Que Deus nos ajude a entender a tua bendita palavra e que você viva esse tempo para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Deus, como é bom ler e ouvir
a tua palavra. Como é bom sentir o teu Espírito Santo dando entendimento e capacitando a entender aquilo que o Senhor quer. Tudo isso que nós estamos passando tem um propósito, e o propósito é do Senhor. Pai, mesmo nós não estamos reunidos presencialmente, mas estamos em cada casa sendo a igreja do Senhor, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país. E o Senhor continuará a mover as coisas do teu jeito. Pai, continue a nos orientar, a nos capacitar e a nos dar essa disposição de te servir dia após dia, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse momento. E oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração e você continue a vivê-la para a honra e glória do Senhor. Nós vamos ouvir mais um louvor. Depois desse louvor que você ouvir e cantar, porque vai estar a letra aí, eu volto para dar os comunicados da semana e a gente encerra o nosso culto de hoje. Eu creio que até agora não deu nenhum problema na internet, não congelou aqui, o som tá bacana, então vamos continuar, né? Para a honra e glória do Senhor. Então vamos ouvir esse louvor. Louve aí. Se você aumentou antes um pouquinho, aumenta agora, como bom mineiro, mais um cadão. Para as pessoas aí, à sua volta, ouvirem e verem que esse tempo que você está vivendo é para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Vamos louvar.
Amém. Que louvor abençoado. Eu espero que você tenha cantado aí na sua casa com todo vigor, para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos queridos, essa semana nós vamos mudar os dias dos nossos encontros virtuais. E eu já vou explicar o porquê. Amanhã, às 6 horas da tarde, eu tenho uma reunião virtual através de um aplicativo com a CE do Sínodo Leste de Minas e também com as outras CEs dos outros presbitérios que compõem ao referido sínodo. Então a reunião começa às 6 horas e eu não sei assim, para não ficar muito em cima da hora, ou para eu jogar para mais tarde, eu prefiro fazer então terça-feira. Então marque aí, terça-feira, 8 da noite, nós teremos a nossa reunião de oração das Candeias virtual através do WhatsApp naquela sala de bate-papo que vamos abrir. E eu já quero aqui designar para o Evaldo e para a Meire. Por favor, separem aí 2 ou 3 cânticos para essa reunião de terça-feira, que aí vocês vão me ajudar aí a cantar. Se vocês não puderem, pode escrever aí agora ou me fale até amanhã, que aí eu arrumo outra pessoa para tocar, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem esse grande favor aqui para nós. Na terça-feira, 8 da noite, na nossa sala do WhatsApp, eu crio essa sala e dá para todo mundo participar. Caso você não consiga participar, né, entrando nessa sala, essa reunião também será transmitida pelo YouTube e Facebook. O YouTube da nossa igreja e o Facebook da minha conta. Tá? Quarta-feira não tem nada. Aí quinta-feira nós teremos a nossa live da palavra. Nesse mês de julho, porque agora terça-feira é dia 30, não é isso? É 30. E quinta-feira, se eu não me engano, é dia 2. Dia 2, olha o calendário, dia 2, isso mesmo. Tá? E aí nós vamos ter aí alguns pregadores virtuais, mas que estarão falando aqui na nossa reunião, com o tema A Igreja na Pandemia. Então aguarde aí, surpresas virão. Pastores, amigos aqui do pastor Santiago, aquele casal que cantou conosco, Samuel e Luciana, já agendamos com ele para o dia 16, já tem um outro bacana para o dia 29, e aí vai, tá? Nesse mês de julho nós teremos surpresas boas aí para crescermos na palavra do Senhor. Então vou repetir, esta semana, terça e quinta, os nossos encontros. Beleza? Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Obrigado a todos que estão nos acompanhando no Facebook, a todos no YouTube. Obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, pelas palavras de carinho que os irmãos têm nos dado, orações. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? E aí nós vamos encerrar então a nossa transmissão hoje do nosso culto que prestamos ao Senhor, mesmo virtual. Nós apresentamos esse culto a Ele. Oremos. Pai, obrigado por cada irmão e irmã que estão no Facebook e no YouTube. Amigos pessoais também que estão no Facebook e no YouTube. Obrigado e cremos que a Tua palavra foi pregada nesta noite, aquilo que o Senhor quis tratar nos corações dos nossos irmãos. Continue a guardar a cada um de nós esse primeiro dia da semana, nos dê mais uma semana abençoada, mais uma semana amparada pelo Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. E oramos, agradecidos, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, não esqueça de orar pela nossa cidade, pelas autoridades aqui da mesma, por essa pandemia, por os casos que nós estamos tendo aqui, para que Deus continue a cuidar de nós. Receba a bênção do Senhor. E agora, irmãos, fiquem em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus
e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vocês. Obrigado aí. Tenha uma excelente noite com o Senhor. Eu não sei você, mas eu vim falar com Deus. Canta comigo aí, vai. Perguntaram que eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Mas perguntaram que eu vim fazer a vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus. Eu não sei você, mas eu vim falar com Deus. Canta comigo aí, vai. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Mas perguntaram que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Mas perguntaram que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus o quê? Que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Eu não abro mão dele. Eu não sei se você está na sua casa aí, mas eu espero que você esteja. Pega alguém que está do seu lado aí na sua casa e canta pra ele assim, ó. O que eu falar você canta pra ele, amém? Amém? Tá ligado? Canta. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Segura, segura, segura. Parece que o povo de casa não cantou.
cantar comigo. Tá preparado aí? Do lado da mãe, do pai, eu não sei do lado que você está. Mas canta comigo assim, o que eu cantar você canta pra ele. Amém? Amém? Então vamos lá. 1, 2, yeah. Meu irmão, canta. Não valeu, gente, não valeu. Eu não tô ouvindo a voz do povo. Vamos. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é